caso mais importante da ufologia brasileira, um dos mais relevantes para os estudos mundiais. Aconteceu aqui, em Varginha, no sul de Minas Gerais, há 25 anos. 20 de janeiro de 1996. Os varginhenses que acordavam naquele dia não imaginavam que a data marcaria a história e mudaria os rumos da cidade. Um dia chuvoso, um temporal de janeiro que, segundo testemunhas, fez o céu daquela manhã escurecer. Ainda durante a madrugada, na zona rural de Varginha, um casal viu algo estranho. Tinha 5 metros de altura do chão. Ele tinha um tamanho de um micro-ônibus, sabe? A gente ficou avistando aquilo até dobrar o morro pra cá, pra Varginha. Na traseira ele tinha uns negócios que mexiam assim, sabe como você põe uma serpentina no ventilador que fica banando? Daquele tipo assim. O seu Eurico e a dona Oralina trabalhavam e moravam no sítio que fica bem próximo da cidade. Naquela noite, dona Oralina perdeu o sono. Ouviu o gado agitado e fazendo muito barulho. Ao sair na janela, ela se surpreendeu com algo que nunca tinha visto e chamou o marido. Ele veio nessa direção, bem devagarzinho, dessa direção, foi indo e sumiu nessa direção. Algum animal desapareceu ou não? Sumiu o bezerro, esse bezerro que eu falo que é deformado, sumiu. O que eles viram seria um objeto como este que o seu Eurico, 25 anos depois, ainda se lembra bem. Sem esquecer nenhum detalhe, ele reproduz em uma folha o desenho de algo que mudou a vida dele. Tá, é brilhante por causa da fumaça que era clara, né? E aqui onde que ficava a casa? A casa ficava embaixo. Pela forma que passou lá, acho que tinha algum defeito assim, né? Tinha um defeito, porque estava muito baixo. Apesar que você não sabia o que era, né? Mas o que chama ainda mais atenção é que uma semana antes, no dia 13 de janeiro, uma outra testemunha teria visto algo parecido. Descendo lentamente, como se estivesse perdendo força, tá? E perdendo altitude. Só que ele planava, ia perdendo lentamente altitude e ia caminhando. Como se estivesse procurando algum local para poder baixar. Quando que eu cheguei aproximadamente próximo a Varginha, tá bem na entrada da cidade, uma coisa, eu olho para o alto e uma coisa me chama a atenção. O que é? Era uma aeronave, tá, em forma cilíndrica, como se fosse um tubo de avião, tá, com um rasgo enorme lateralmente e saindo fumaça e caindo. O barulho estava cada vez aumentando mais, barulho como se fosse alguma máquina de lavar roupa, xoxa, uma coisa que estava lutando para se manter no alto. Cheguei, fui barrado por esse pessoal militar, né? Ele me parou e já estava a voz ao fundo dele, nas costas dele, gritando: manda embora, manda embora, manda embora. E foi quando que eu achei que logo que eu cheguei no local, eu vi um pedaço desse objeto, tá, dessa aeronave, que eu dobrei ela, isso que me chamou a atenção, conforme eu amassei, aí eu soltei, conforme eu soltei ela voltou ao formato original. Era como se fosse um alumínio, um avião de alumínio, sabe, uma chapa bem brilhosa que o sol batia, refletia, não tinha nada de lâmpadainha, luzinha, isso é mentira, não existia. O que existia era como se fosse um tubo de avião, tipo um charuto, com rasgo, saindo uma fumaça cinza, esbranquiçada, lateralmente, e ele caindo direto para o chão. Além das muitas coincidências que envolvem o aparecimento de OVNIs e de uma possível nave espacial, a história daquele dia 20 ainda continua. Isso porque criaturas estranhas teriam sido vistas em Varginha. Rosto fino, com 3 calombos na cabeça e só os olhos no rosto, vermelho. Era magro, de estatura pequena e a cor marrom. Agachado. Foi exatamente
exatamente aqui neste local que as irmãs Valquíria e Liliane e também a amiga Kátia, que estavam com elas, viram a criatura. As meninas contaram na época que quem apareceu para elas foi uma figura de pele marrom e oleosa, olhos vermelhos, 3 chifres na cabeça e também as veias estariam bem saltadas. Ainda segundo o relato das meninas, o tal ser extraterrestre que estaria aqui estava agachado, muito assustado e encolhido, bem próximo a esse muro que fica nesse terreno no bairro Jardim Andere. Desesperadas, as meninas correram para casa, onde contaram para a mãe o que tinham visto. Ao retornarem para o terreno, a criatura já havia desaparecido. Restaram apenas algumas marcas de pegadas e um cheiro de amônia muito forte. Eu estava mais na frente um pouquinho delas, ela vindo atrás, e eu com 2 sacolas na mão. Na hora que eu fui passar o terreno baldio, né? Aí me chamou uma pichação no muro, me chamou atenção. Aí eu fui olhar naquilo que me chamou atenção e para baixo um pouquinho tava essa criatura. Tava abaixado, né? Que a gente viu uma altura dessa assim, ó. Só mais um detalhe que seria importante é ressaltar que elas não queriam fazer esse depoimento. Eu fui lá na residência delas agora tentar convencê-las mais uma vez. Graças a Deus tivemos sucesso em confiança. Segundo os ufólogos que estudam o caso, na rua de baixo do terreno onde as meninas viram a criatura, outras testemunhas teriam visto equipes do Corpo de Bombeiros capturando animais. Disparos de armas de fogo também teriam sido ouvidos. A gente achou também uma testemunha nova, que é um morador do bairro Jardim Andere, em que ele relata que ainda na manhã do dia 20 de janeiro, ele um pouco para baixo ali da rua Suécia, após uma linha férrea, ele disse que viu a uns 50 metros de distância uma área isolada pelo exército e alguma coisa sendo transportada dentro de um saco. Uma caixa de madeira coberta com um saco. A gente localizou também um ex-militar dos bombeiros que confirmou de forma inédita que ele alega que estava no Jardim Andere podando árvores. 9 horas da manhã houve uma ligação para a central do Corpo de Bombeiros de Varginha relatando um animal estranho no bairro Jardim Andere. Esse chamado foi passado via rádio para eles e ele alega que foi verificar junto com os 2 amigos o que estava acontecendo. E as histórias de aparições de criaturas não pararam por aí. Ainda no dia 20, durante a noite, o soldado Marco Eli Xerezi teria resgatado um dos seres em um matagal no bairro Jardim Andere. Ele e outro oficial teriam colocado a criatura no carro. Durante a operação, Marco teria carregado o tal ser extraterrestre no colo e a criatura teria arranhado o soldado. Os militares, então, teriam levado o ser para o pronto-socorro e, em seguida, para o hospital regional. Pegou para mim assim, ó, esse caso ainda vai dar muito pano pelas mangas ainda. Esse caso ainda vai sair muita coisa. Segundo os relatos, né, que se obteve, a criatura teria passado em frente o carro e se abrigado numa obra próxima. O Marco teria ido lá, pego a criatura, colocado no banco de trás desse Fiat Premio. Eles, como conheciam um médico que trabalhava num posto de saúde próximo, eles levaram até esse posto de saúde. O médico veio até a porta lá e, quando ele viu que estava lá no banco de trás do Fiat Premio, ele falou que aquilo não iria ser atendido ali. E aí eles foram para o hospital regional. Durante a noite, uma outra operação teria sido montada para transferir a criatura do hospital regional para um hospital particular. Como o hospital regional é uma área muito central e começou a chamar muita atenção, eles resolveram transferir a criatura do hospital regional para o Humanitas, porque o Humanitas era um local mais afastado do centro, porque seria um hospital mais aparelhado, com mais recursos, né? O contato que o soldado Marco Eli Xerezi supostamente teve com a criatura é parte fundamental das investigações.
O oficial morreu poucas semanas depois, em decorrência de uma infecção generalizada, onde teria perdido toda a imunidade. Quando ele foi atendido no hospital, com febre alta, dores nas costas, que rapidamente evoluiu para um quadro de septicemia, foi levado para o CTI, que apesar do uso dos melhores antibióticos da época, intravenoso, ele veio a falecer em menos de 48 horas. Então, acho assim que no momento da captura, como pode ter havido um contato de pele, é onde meu irmão poderia estar com a imunidade baixa, ou poderia ter algum corte, alguma cicatriz, alguma coisa assim, em que a qual a bactéria penetrou e aglomerou. E realmente internou com um quadro atípico de uma infecção extremamente grave com um rapaz jovem, que o levou ao óbito em pouco tempo, sem nenhuma condição de recurso para cuidar daquela infecção naquele momento, já que tudo indica que as defesas do organismo dele estavam prejudicadas. Meses depois, uma outra criatura teria sido vista em Varginha. Em abril de 1996, Dona Terezinha estava em uma festa de aniversário, aqui neste local, que era um salão de festas no zoológico de Varginha, quando saiu para fumar e se assustou. Vi aquela criatura muito feia, dos olhos vermelhos bem grandes para fora. Ele não tinha chifre, não porque eu não vi, porque me representou que ele estava de capacete. Porque do lado, assim, do lado tinha uma aba assim, dourada, brilhando. E ele era marrom escuro e assim, tinha brilho no corpo dele. Na mesma época, alguns animais do zoológico foram encontrados mortos. Na época que aconteceu essa ocorrência, foram 4 animais, né? 2 veados, uma anta e uma jaguatirica. Animais que são herbívoros, né? Os veados e a anta são animais herbívoros e a jaguatirica carnívoro. E todos eles apresentavam uma coloração de aspecto meio prateado, cinza prateado, no trato gastrointestinal. E isso daí levou a gente a suspeitar de algum problema existente, mas animais que se alimentavam de coisas diferentes. Mas os depoimentos das várias testemunhas que disseram ter visto objetos e seres estranhos naquele dia 20 não teriam agradado às autoridades. Os envolvidos relatam que foram abordados por homens vestidos de preto, que pediam que eles ficassem em silêncio. 4 homens. A minha mãe na época achou que era para fazer alguma reportagem e que ofereceram dinheiro para a gente desmentir a história. Ficaram de voltar na minha mãe para poder pegar a resposta, se a gente ia aceitar ou não. Mas aí logo teve uma entrevista que a minha mãe comentou e falou, e depois disso eles não voltaram mais. Eles perguntaram para elas qual que era o sonho delas. De uma por uma, perguntou qual que é o sonho que a Liliane tinha. A Liliane disse o sonho da Valquíria e perguntou no que eu trabalhava, quanto eu ganhava, se a casa que eu morava era minha. E perguntou o que era meu sonho. Depois de ouvir a gente, ele falou pra gente que estava indo lá, que eles era a mina de ouro que nós nunca pensávamos em ter. Fui tomar um café, pedi o café, nisso encosta um veículo na época. Várias pessoas no Brasil conhecem, chama Opala, que é um carro grande, preto, todo filmado, não se via nada que tinha dentro dele. Me descem 2 homens, altos, super fortes, muito bem vestidos, de terno preto, calça preta, bem alinhados. Falou pra mim, olha, você é o senhor Carlos, o rapaz sabia meu nome, o nome dos meus pais, e é tudo. Sabia quem eu era, quem não era.
Então o rapaz falou, olha, você não viu nada, você não sabe de nada. Eu falei, não, mas caiu uma vez, falou, você não sabe de nada, cala a boca e vai embora, que é melhor para você. Eu fiquei assustadíssimo, fiquei super apavorado. Será verdade o que narram as testemunhas? O que os militares que teriam participado das operações ligadas ao caso falam sobre isso?